Olá, alunos do sétimo ano A, B e C da Escola Viscaína. Professor José Luiz falando. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, tá? Gente, vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo programático. Nós estamos falando aí sobre os seres vivos. Então, nós já vimos que os seres vivos eles podem ser agrupados em 5 grandes reinos. Reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Planta e reino Animal. Vimos também que esses seres vivos, eles têm algumas características, como por exemplo, todos são feitos por células, tá? Vimos também que as células desses seres vivos podem ser de dois tipos. Pode ser uma célula procariótica, que é uma célula simples, contendo apenas a membrana, com material genético disperso no seu citoplasma. Esse tipo de célula vai estar presente principalmente nas bactérias. E um outro tipo de célula que pode estar presente nos seres vivos é a célula eucariótica, que é uma célula completa, com membrana, citoplasma e o núcleo. E dentro do núcleo, nós temos aí o DNA desses seres vivos. Esses seres vivos também apresentam metabolismo e um ciclo vital, ou seja, esses seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Também já vimos que nesse sistema de classificação, os vírus não estão agrupados em nenhum desses reinos. Vocês lembram por quê? Isso ocorre porque vírus são organismos acelulares, ou seja, eles não possuem células. Os vírus são feitos de uma cápsula de proteína e dentro dessa cápsula proteica fica contido aí o seu material genético. Outra característica, os vírus só vão apresentar algum tipo de metabolismo quando infectam algum tipo de célula, uma célula animal, uma célula vegetal. Em relação aqui aos reinos, nós já abordamos aí o reino Monera, que é composto aí principalmente pelas bactérias, e na videoaula de hoje nós vamos falar aí de maneira bem rápida, né, e sobre as principais características dos seres vivos pertencente ao reino protista, tá? Muito bem, gente. Então aqui nós temos aí o reino protista. Mas quais são os seres vivos que estão agrupados nesse reino? São eles as algas, né? Algas, acho que todos já conhecem ou ouviram falar, tá? E, além das algas, temos também os protozoários, certo? Então, algas e protozoários são os principais constituintes do reino protista. Características gerais, né, aos pertencentes do reino protistas. Então, eles são seres vivos que podem ser autótrofos. Lembram que são seres autótrofos? São organismos que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, no reino protista, nós temos organismos que são autótrofos e organismos que são heterotrófos, ou seja, eles se alimentam aí de outros seres vivos ou não realizam fotossíntese. Eles também podem ser aí organismos unicelulares. Lembram que são unicelulares? Organismos que contêm apenas uma única célula. E eles também podem ser organismos pluricelulares, ou seja, são compostos aí por milhares de células. E no reino protista, todos os constituintes, algas e protozoários, são seres eucariontes, né? Como já falei, seres eucariontes são formados aí por uma célula eucariótica, que contém membrana, citoplasma e núcleo. Então, são as características gerais aí aos organismos pertencentes ao reino protista, algas e protozoários. Então, vamos começar aí falando das principais características relacionadas às algas. Então, vamos lá, gente. Antigamente, né,
as algas eram classificadas como pertencente ao reino das plantas. Hoje já não mais, né? Devido às suas características, elas foram agrupadas aí ao reino protista. As algas, elas podem ser encontradas no ambiente aquático, tanto em água doce quanto em água salgada, e até mesmo em ambientes úmidos, em solos úmidos. A principal característica, né, as algas aí são organismos eucariontes autótrofos, ou seja, são organismos eucariontes que realizam a fotossíntese. E as algas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Tá? Então nós temos algas unicelulares, são algas aí microscópicas, tá? E também nós temos aí algas pluricelulares, que formam verdadeiras florestas dentro do ambiente a que habitam, tá? Outra característica relacionada aí com as algas é que elas contêm diferentes tipos de pigmentos que vão conferir a elas diferentes tonalidades de cores. Então nós podemos ter aí algas das cores verde, vermelhas e até pardas, certos? Muito bem, gente. Então podem ser unicelulares ou pluricelulares, né? E coloquei aqui algumas importâncias relacionadas às algas. Então, por exemplo, as algas são os organismos que mais realizam aí a fotossíntese. Qual que é a importância da fotossíntese? A fotossíntese, ela tem como produto final um gás muito importante, um gás vital aos seres vivos. Qual é esse gás? O oxigênio, tá? Então, o que é a fotossíntese? Nada mais é do que uma reação química em que algas e também vegetais realizam, tá? Na verdade, esses seres vivos absorvem a luz e transformam água e gás carbônico em seu alimento, que é a glicose, e também nessa reação é produzido o oxigênio. Então, praticamente, né, ou melhor, grande parte do oxigênio presente na atmosfera vem da fotossíntese realizada aí por esses organismos, as algas, certos? Quem mais? Outra importância, numa cadeia alimentar, as algas elas servem de alimentos, tanto para organismos microscópicos, quanto para organismos maiores, organismos macroscópicos, que vivem em ambientes aquáticos, como por exemplo, peixes. Tá? E as algas também elas têm uma importância econômica. Todos já sabem, né? Alguns tipos de algas estão presentes aí na nossa dieta, sendo constituinte aí de diversos tipos de alimentos, e as algas também, elas fazem parte da constituição de diferentes tipos de cosméticos, tá? Então elas também têm uma importância econômica para nós, seres humanos. Muito bem, gente. Então essas são as características principais das algas. E agora nós vamos abordar aí o outro constituinte, né, do reino protista, que são os protozoários. Os protozoários, eles são todos unicelulares, tá? E heterótrofos, ou seja, eles se alimentam aí de um outro organismo vivo, tá? Os protozoários eles podem ter aí vida livre e alguns são parasitas. E quando eles realizam essa relação de parasitismo, eles acabam causando diferentes tipos de doenças. É o que nós vamos ver também daqui a pouquinho. Tá? Então são unicelulares e heterótrofos, né? Não realizam fotossíntese. Os protozoários, eles podem ser aí classificados de acordo com a sua estrutura de locomoção. Então nós temos protozoários classificados como ciliados, flagelados,
risópodes e esporozoários. Os ciliados, né? Protozoários ciliados. São protozoários que possuem o quê? Cílios. E esses cílios são úteis para a sua locomoção. Tá? Aqui nós temos exemplos, né, de fotos, né, desses protozoários ciliados. E o principal aí, né, esse que está sendo mostrado nessa ilustração, é um protozoário chamado de paramécio, que vive aí em águas doces. Eles podem ser aí, classificados como sendo flagelados, são protozoários que se movimentam através de flagelos, né? Flagelos também está sendo mostrado aqui na nossa ilustração, né? Funciona como se fosse uma cauda desses micro-organismos. E exemplos de protozoários flagelados, tripanossomas e a giardia. Tá? Esses protozoários, daqui a pouco nós vamos ver, eles são causadores de doenças. Risópodes são protozoários que se movimentam através de pseudópodes, chamados de falsos pés. Exemplo aí de protozoários risópodes é a ameba, né, mostrada aqui nessa ilustração, nesse desenho, e parece uma estrela, né? E cada vértice, né, cada ponta desse risópode, dessa ameba, equivale aí a um falso pé, a um risópode, que vai ser útil no seu processo de locomoção. E os protozoários esporozoários são protozoários que não possuem aí uma estrutura de locomoção. Esses tipos de protozoários são parasitas, e um dos exemplos aí é o plasmodium, também causador de doenças. Certo? Muito bem, já que falamos de doenças, né? Os protozoários, eles são responsáveis por causar aí vários tipos de doenças. Algumas bem conhecidas por nós, né? Como, por exemplo, doença de Chagas, malária. Tá? Outras doenças, amebíase, giardíase e leishmaniose. Muito bem, gente. A amebíase vai ser causada por um protozoário, né? É uma ameba chamada entamoeba. E a amebíase, o mecanismo de transmissão é através da ingestão de água e alimentos contaminados. Os principais sintomas, né, da amebíase é diarreia e cólicas estomacais. Tem como a gente se prevenir contra essa doença? Sim, através dos simples atos, como bons hábitos de higiene. Lavar as mãos, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês? É importante a higienização das mãos, tá? Através desse ato, a gente evita aí a contaminação, né, de diversos tipos de doenças virais ou até mesmo doenças causadas por protozoários, bactérias, certo? Então, bons hábitos de higiene acabam evitando casos aí de amebíase. Doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Um dos mecanismos, né, de transmissão dessa doença é através do contato com fezes do barbeiro infectado. Tá? Então, quem transmite a doença aí é o barbeiro, que ao picar aí a pele humana, ele acaba defecando aí nesse local e junto com suas fezes está aí o Trypanosoma cruzi. Aí a pessoa coça a pele onde houve aí a picada do barbeiro e acaba introduzindo aí esse tripanossoma na corrente sanguínea, tá? A doença de Chagas, né, a principal complicação dela, né, se não for tratada, se não for diagnosticada, a longo prazo, ela vai ser responsável aí por insuficiência cardíaca. E principal modo de prevenção é o controle aí do vetor, né, o controle aí do barbeiro. Tá? Então é importante nós termos aí bons hábitos de higiene e mantermos o local a qual nós moramos, habitamos, limpo, livres aí de insetos, por exemplo. Outra doença causada por protozoários é a leishmaniose.
que vai ser causada pelo protozoário Leishmania. Vai ser causado pela picada do mosquito, chamado mosquito palha, tá? E as principais complicações da leishmaniose são lesões na pele. A prevenção desse tipo de doença se dá também através do controle do mosquito, tá? Olha os cachorros latindo, gente. O que mais? Outra doença é a giardíase, causada pelo protozoário Giardia lamblia. Transmissão dessa doença também se dá pela ingestão de água e alimentos contaminados. Essa doença vai causar aí cólicas, né, diarreias e náuseas. E também essa doença pode ser prevenida com bons hábitos de higiene. Certos? Que mais? Tem mais alguma? Malária, né? Outra doença bastante conhecida, vai ser causada, né, pelo protozoário do gênero Plasmodium. A transmissão também se dá pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. E os principais sintomas da malária, né, o principal, né, é a febre alta, seguido de tremores e calafrios. Prevenção da malária também ocorre pelo controle do mosquito. Então, como eu falei, é sempre bom manter aí o local ao qual nós vivemos limpo, né, de possíveis vetores, né, de possíveis insetos. Muito bem, gente. Então essas foram as características gerais aí dos pertencentes aí ao reino protista, que são as algas e os protozoários. Agora eu gostaria que vocês pegassem um caderninho de ciência de vocês, tá? E respondessem aí essas questões. Certos? Muito bem, gente. Bom dia e logo, logo, espero, né, estarmos juntos novamente.